Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pai do Senhor a todos. Meus irmãos, vou trazer aqui uma breve palavra para abrir nossa mente, para nos fortalecer acerca do Espírito Santo. Ele pediu para falar sobre ele, sobre a importância dele na nossa vida. Eu acredito que a maioria de quem está aqui já aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, como seu único Senhor, que entregou sua vida. Em consequência disso, Ele prometeu e nos deu o Espírito Santo para que venha a nos ajudar nessa nossa caminhada aqui até que se cumpra, nossos dias, que possamos desfrutar de uma eternidade ao lado de Deus, ao lado do Senhor Jesus e posteriormente ao lado do nosso Deus. E Ele pediu para que eu viesse falar sobre Ele e para que falar sobre a importância dele para nós, como igreja, como salvos, como seres humanos que renunciamos viver simplesmente segundo a nossa vontade e viver segundo a vontade do Pai. E existe muitos e muitos irmãos aí na fé, muitos cristãos que já aceitaram Jesus, mas que ainda não conseguiram entender a tamanha importância do Espírito Santo. Primeiro, se nós aceitarmos Jesus, mas se não houvesse o Espírito Santo na nossa vida para nos guiar, a gente não ia saber, não ia conseguir viver pela graça. Pela graça que foi o sacrifício que Jesus fez para nos salvar lá na cruz. Todos nós sabemos disso. E se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos entender isso, porque o Espírito Santo é quem vai nos convencer de tudo que Jesus fez por nós, de tudo que ele tudo que ele representou lá na cruz no nosso lugar. Primeiro, vencendo o pecado, vencendo esse mal que a gente jamais conseguiria, porque nossa essência, nossa natureza é de pecado. Desde nossa concepção aqui na terra nós já somos feitos de pecado. Então ele conseguiu vencer por nós, e quem nos convence disso é o Espírito Santo. Porque o que é que eu quero dizer com isso? Enquanto você não conseguir ter essa voltou normal, tinha vindo uma ligação aqui. Mas voltando, enquanto a gente não tiver esse entendimento do que Jesus fez, e quem nos convence é o Espírito Santo, a gente não consegue viver o que Jesus fez, a graça que nos foi concedida. A gente acaba continuando a viver da forma que a gente ainda vivia. E como é essa forma que a gente vivia? Achar que para que nós merecêssemos a salvação, para que merecêssemos alguma coisa, ter que ser por nosso merecimento. Nós teríamos que fazer coisas, mirabolantes, fazer o máximo que a gente pudesse, tivesse ao nosso alcance, para mostrar a Deus que a gente merecia ser salvo, merecia receber uma bênção. E entenda que você nunca vai conseguir isso. Nós nunca vamos conseguir ser merecedores. Jamais. Por isso que a palavra fala que nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, e não pelas obras que nós fazemos, até para que ninguém se sinta melhor que ninguém, porque aos olhos do Pai nós todos somos iguais, e nós temos que ter essa humildade no nosso coração, entender isso.
Então, primeiro é isso. Para você realmente ter todo esse convencimento, você tem que sempre buscar mais intimidade com o Espírito Santo. E para você buscar mais intimidade, você tem que, em oração, pedir mais que Ele se revele a você. Pedir. Agora você tem que estar de coração aberto para isso. Tem que abrir teu coração. Tem que se deixar disposto para ouvir, para ser ensinado e sem questionar. Se você ouvir algo do Espírito Santo e se você realmente quer ter essa intimidade com Ele, você nunca deve questioná-lo. Você não está em posição de questionar, você está em posição de ouvir, de deixar Ele falar e te conduzir. E quando você faz isso, Ele vai se revelando ainda mais a você. Você vai criando ainda mais intimidade com Ele. E muitas vezes a gente está sofrendo justamente por isso, por não dar ouvidos, por fechar nossos ouvidos, mesmo já tendo o acesso liberado, porque nós aceitamos Jesus. E por isso que muitas pessoas que já vivem uma vida onde Jesus é o seu Senhor e Salvador ainda sofrem. E entenda isso. E quando você também estiver sofrendo, entenda que Ele é teu consolador. Quando você sofrer em qualquer coisa, entenda, o Espírito Santo te consola. Peça consolo a Ele, Ele vai te consolar. E além disso, além dele te consolar, Ele te ajuda a buscar Deus em oração. A gente nunca vai saber a forma correta de orar, de buscar Deus, porque a nossa mente humana, ela se limita muito ao que nós vivemos aqui. E o que Deus tem realmente em mente vai além disso. E justamente por isso, quando a gente está orando, a gente deve pedir a intercessão, deve pedir que o Espírito Santo intervenha para realmente nos ajudar a orar como convém. E Ele ajuda. Isso está na palavra. E quando o Espírito Santo realmente está na tua vida, está do teu lado para te ajudar em tudo isso, aí você vai ver o agir de Deus na tua vida. Você vai ver o quanto você vai viver uma vida mais abundante, uma vida onde sofrimentos que você normalmente vive, ansiedade, medo e muitos outros sentimentos, vai deixar de existir. Então, entenda, você já tem Jesus como teu Salvador, você tem total acesso, o Espírito Santo está em você e Ele está disposto a te ajudar. O Espírito Santo é o próprio Jesus que Ele fez questão de derramar nas nossas vidas. Então, Ele é nosso melhor amigo, é nosso melhor conselheiro. Tudo que a gente precisa, Ele nos ajuda. Agora você tem que deixar Ele agir, deixar de falar, ouvi-lo, para que isso aí vá aumentando ainda mais na tua vida. E você vai ver quanta diferença isso faz. E o Espírito Santo tira todo o medo, tira toda a angústia, tira toda a timidez. Ele, a partir do momento que você deixa Ele te usar, Ele vai fazer coisas que você jamais imaginaria que conseguiria fazer. Então dê ouvidos a Ele. Ele ama você, Ele quer te ajudar. Ele é tudo de melhor que a gente pode ter na vida. A gente não tem presente maior que o nosso Deus possa ter nos dado aqui na terra, se não fosse o Espírito Santo. Foram duas coisas maravilhosas que o nosso Jesus deixou. A salvação, que isso aí é o que vai nos garantir estar do lado dele, e o Espírito Santo para nos ajudar aqui nessa caminhada. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não ia conseguir entender os planos de Deus, não ia conseguir entender que nossa vida não se limita aqui à terra e achar que sempre nós seríamos indignos de realmente estar na presença de Deus, sendo que não é por sermos dignos que nós podemos estar na presença de Deus, mas é porque a graça nos alcançou e isso é o que nos basta. Como Paulo diz, essa graça é o que nos basta, porque através dessa graça todas as coisas que a gente necessita, todas as coisas que Deus quer operar, Ele vai fazer, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço quem
esteve aqui disposto a ouvir essa palavra, que o Espírito Santo possa fazer um grande agir na tua vida, que você dê espaço para que Ele converse contigo, que Ele te oriente, que Ele te console, te dê força, tá bom? E eu quero convidar vocês, primeiro, passar essa mensagem, eu vou deixar ela salva, tá, no IGTV, para que mais pessoas possam abrir a mente, abrir o coração para o nosso amado e amigo Espírito Santo. E também convidar vocês para amanhã, uma live que haverá no nosso Instagram às 9 da noite, falar sobre nosso Senhor Jesus, sobre a verdade que a humanidade sempre buscou e que tudo está em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos conversar sobre isso amanhã às 9 da noite. Eu convido a todos a participar. Eu deixei no feed as informações. Quem puder compartilhar e nos marcar no Stories, eu vou repostar todo mundo, tá bom? Eu agradeço quem puder compartilhar. Vai ser bênção, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, tá? Em nome de Jesus.